Isso, é hora de falar de um assunto bem importante aqui, pertinente ao tema que a gente vem discutindo desde bem cedinho. Eles usam tênis de grife, circulam com carros importados, falam como influenciadores e ostentam símbolos de poder. Eles não são apenas filhos do crime, são preparados para dar continuidade a ele. O Brasil assiste ao surgimento de herdeiros do PCC, Comando Vermelho, amigo dos amigos, onde o crime virou cultura, linguagem, moda, música e até religião. A gente conversa agora com a vereadora Amanda Vettorazzo, que explica como essa estética criminosa virou ferramenta de dominação. Amanda, bem-vinda, bom dia, tudo bem com você? Legal poder conversar. Olá, bom dia, obrigada pelo convite. Estão me ouvindo certinho? Estamos te ouvindo super bem, a gente que agradece a participação. Começa contando pra gente sobre esse tema, esse termo, o que querem dizer os narco-babies. Eles já estão prontos para assumir o comando da maior organização criminosa da América Latina? Exatamente. Bom, nós nos embasamos nesse termo, né, pensando um pouquinho no Nepo Babies, né, que são filhos de famosos que acabam herando ali a fama do pai ou a herança dos pais, só que nesse mundo do crime, né, a gente apelidou como narco-babies, né, e um caso muito emblemático é o do Oruan, né, que obviamente ele ficou famoso por conta do pai dele, e ele pede a liberdade do pai dele, que é o Marcinho VP, que é o líder do Comando Vermelho, cantando músicas em apologia, né, ao crime organizado e a toda essa vida que eles levam. Então, foi assim que a gente apelidou, mas não para no Oruan. Né, tem o Lucas Camacho também, que é o filho do Marcola. Marcola é do PCC, e ele também enaltece muito o pai, enaltece muito essa organização criminosa que é o PCC. Inclusive, né, eles até se juntaram ali, né, em uma ocasião. O Oruan, que é o filho do Marcinho VP, com o Lucas, e fizeram uma música, né, pediram uma trégua ali entre as duas facções, mas parece que as facções não receberam isso muito bem, e esse hit aí não foi pra frente. Mas é trazer a cultura do tráfico de drogas, essa cultura perversa, para a música também. Né? É uma forma de você se penetrar na sociedade e de você normalizar algo que é totalmente, que a gente tem que combater de uma maneira incisiva. Claro, com certeza. E o quanto antes, né? Porque está saindo do controle toda essa situação do crime organizado, né? E desses novos jovens que influenciam muitos outros jovens negativamente, infelizmente. Doutor André Marcília com a gente por aqui, viu, vereadora? Faz a próxima questão. Tudo bom, vereadora? Bom dia. Bom dia. Eu queria pegar justamente esse gancho da cultura, essa questão. Porque é isso mesmo, né? A senhora acabou de falar, a cultura ela normaliza o crime, parece, glamoriza até, né? Até estimula, ou faz com que as pessoas não deem bola e, enfim, aprendam a conviver com o próprio crime. Quais outras formas, para além da música, a senhora identifica e de que maneira que é possível, com outras formas de cultura, vamos dizer assim, que são utilizadas hoje pelas facções, pelo crime, para além da questão do funk e tal, da música, e de que maneira que é possível a gente combater isso sem também afetar a liberdade artística de uma forma geral das pessoas? Claro, bom, a gente fala muito, né, do lifestyle que eles passam para esses jovens. Né? Antigamente a gente tinha ali como seus heróis, né, sei lá, o Ayrton Senna, pessoas esportistas, enfim, ou grandes personalidades que eram os heróis, né? Que essas crianças queriam ser, às vezes, um jogador de futebol, enfim. E hoje em dia a gente vê, infelizmente, dentro das comunidades, essas pessoas como o herói deles. E, infelizmente, de uma maneira muito natural. Por quê? Porque essas crianças, esses jovens, eles consomem esse conteúdo, eles consomem essa música e eles consomem esse lifestyle deles. Ele fala, poxa, se o Oruan, ou enfim, o Camacho, ou outros, ou o Poço do Rodo, se eles têm a melhor mulher, a mulher mais, né, ou várias ainda, o que é ainda pior, né, várias mulheres, eles ostentam ouro, eles ostentam carro, Ferrari, enfim, Porsche, carros de luxo, eles ostentam dinheiro. A criança pensa, eu quero ser essa pessoa também. E o que eu preciso para ser essa pessoa? E aí exatamente onde a gente perde as nossas crianças, os nossos jovens, né? Porque ele entra ali para o crime organizado, o crime ele acaba sendo muito quase paternal ali, ele pega aquela criança que tem uma situação de vulnerabilidade, não só
financeira, mas uma vulnerabilidade também, em muitos casos, emocional. Então ele pega essa criança, ele adota, né, entre aspas, começa a fornecer atenção, dá um dinheirinho, fala assim, leva ali a droga, e esse jovem acaba entrando para a vida do crime muito jovem e ainda sem perceber que ele está no mundo do crime, e pior ainda, sem saber que o mundo do crime não é um mundo bom, né? E aí ele vai largar os estudos, enfim. E aí esse jovem não vai ter muito futuro, ele vai acabar ou numa vala ou numa prisão. Então, é exatamente isso que a gente fala quando a gente fala dessa cultura tão perversa que é o narco-style do narco. É um problema que envolve a esfera criminal, mas também demais a social, né? Paula Camacho. Vereadora, bom dia. Você pediu a compra de um canhão sonoro para dispersar multidões em bailes funk. Uma espécie de alto-falante super potente, capaz de emitir sons até de 160 decibéis, tornando ali o ambiente bem intolerável para quem está ouvindo. Conta um pouquinho mais de como funciona isso, se você já fez uso e onde você pretende aplicar. Exatamente. Bom, ainda falando um pouquinho de periferia e falando um pouquinho de baile funk, é uma das principais, assim, acho que talvez a principal dor aqui de São Paulo, e principalmente da comunidade, né, que são pessoas que não conseguem dormir ali, que tem baile funk sexta, sábado, domingo, às vezes até durante a semana. Isso é dado de curiosidade, 1/3 das ligações do 190 são de perturbação de sossego. Então, olha como a gente, para além do mal-estar de quem vive ali, que não consegue dormir, para além que esses jovens estão consumindo droga, que as meninas acabam saindo grávidas, a gente ainda ocupa 1/3 da nossa força policial com esse tipo de chamada. Então, o que eu pensei, né? Obviamente, a gente precisa acabar com isso, e acabar com isso de uma forma segura, né? Segura para algumas pessoas que estão ali, e segura principalmente para as forças policiais. Esse é um dispositivo que chama LRAD. É um dispositivo que ele já é usado no mundo inteiro. Ele é muito usado para a Polícia Municipal de Nova York para dispersar multidões. Lá eles não têm baile funk, mas eles têm aglomeração, enfim, manifestações, principalmente ali na Times Square. E eles usam isso para dispersão. É um dispositivo que ele interfere só ali, é bem focal, então quem está do lado não vai ouvir esse ruído. E essa pessoa que está ali, né, na manifestação ou no baile funk, né, que é a ideia aqui, ela vai ter que ser, ela vai sair daquele local, porque é impossível você permanecer com tamanho barulho. E aí a gente consegue dispersar de uma maneira segura para todo mundo. É uma forma, né, que a gente encontrou para ajudar a acabar com o baile funk. Eu já participei de operações contra pancadão, e realmente o que a gente vê ali é a desordem total, né? Parece que é um mundo paralelo. É inadmissível que a gente tolere que aqui na cidade de São Paulo, enfim, em qualquer lugar, a gente tenha jovens ali de 10, 11, até 9 anos de idade consumindo droga, né? Enfim, prostituição e um caminho totalmente degradado. Sim, são bebidas adulteradas, drogas correndo solto, armamentos, meninas menores de idade ou adolescentes que acabam ficando grávidas em brincadeiras nada engraçadas, vizinhos que não dormem, né? Baderna completa, o policiamento tem muita dificuldade em conter esses pancadões, esses bailes, e seria uma estratégia melhor do que balas de borracha ou balas de verdade, né? Que podem acabar atingindo inocentes. Tinha gente no chat perguntando, mas e os inocentes com esse canhão sonoro? Você respondeu, vereador, obrigada, não atingiria os demais pessoas ao redor, né, que são inocentes. A próxima pergunta, os moradores, né, da região, é de Geisiane Freitas. Amanda. Olá, vereadora, bom dia, seja bem-vinda ao Oeste com Elas. Vereadora, a gente tá vendo aí que o problema é cultural, é para além de política. A gente sabe que a cultura é um dos alicerces da política partidária, e a gente vê, inclusive, que a crise é estética, né, vereadora? Porque essas pessoas, elas usam de uma estética completamente deplorável. A minha pergunta também é no sentido de cultura, no que diz respeito a quais projetos são fomentados pela Prefeitura da cidade de São Paulo. A gente tem, por exemplo, Teatro Municipal, que é tomado pela esquerda, completamente aparelhado pela esquerda. Então, quais projetos ou qual projeto a senhora teria para fomentar uma cultura digna às pessoas que moram em favelas, em periferias, partindo da premissa de que sim, existem culturas que são superiores e outras inferiores. Então, gostaria de ouvir a senhora a respeito desse ponto. Nossa, tocou num ponto que a gente fala muito aqui, né?
cultura estética. Nossa, primeira vez que eu ouço, que a gente fala tanto aqui no gabinete, que foi legal. Bom, a cidade de São Paulo, ela tem o CEL, né? Eu não sei se já tiveram a oportunidade de conhecer o CEL. E o CEL fica, obviamente, né, na periferia, que é um centro ali de cultura. O que a gente precisa fazer é fomentar ainda mais o CEL. E eu estive até semana passada, fiquei sabendo que a gente tem a maior sala de cinema, a maior quantidade de sala de cinema pública do Brasil. A gente tem 31 salas de exibição, boa parte dentro do CEL, exatamente para levar qualidade, né? Exatamente para levar um filme de qualidade. O CEL também, para as apresentações também, a gente obviamente tem que ficar muito atenta, como você disse, né? O Teatro Municipal, por várias vezes, né, eles enviesaram peças como Guarani, enfim, que são peças muito clássicas aqui, e eles trazem, às vezes, um viés de esquerda, uma coisa totalmente sem contexto ali. Então, enquanto poder público aqui, a gente tem que ficar atento no que está sendo exibido. Os aparatos públicos, eles existem, e existem mais do que eu imaginava. Até quanto mais eu vou conhecendo, quanto mais eu vou visitando a periferia, eu vejo que sim, tem muito aparato social aqui. O que a gente precisa ficar atento, né, às exibições, ficar atento às peças, aos filmes, para fomentar isso ainda mais. E acho que principalmente também o esporte, né? Para além da cultura, que é um caminho, o esporte. A gente precisa incentivar bastante os jovens no esporte, um contraturno escolar, isso a gente fala bastante. Eu tenho um projeto que é a Escola 360, para que esse aluno fique na escola no período das férias, porque muitos jovens não têm, né, enfim, acabam não viajando, acabam não tendo oportunidade nas férias, e aí também é uma brecha que ele tem para entrar em um submundo ali. Então, para que ele fique na escola, para que ele tenha atividades culturais na escola, para que ele tenha atividades esportivas, contraturno escolar, e até a questão de alimentação, né? Aí já vou passar um pouquinho para a criança, que o município ele cuida principalmente, né, das crianças. Essas crianças, elas dependem muito também do alimento nas escolas. Então, se essas crianças ficam fora 3 meses, né, julho, dezembro e janeiro, a gente está falando ali de 3 meses que essa criança não vai ter uma boa alimentação também, o que desenrola num mau aprendizado e uma má formação. Assunto muito complexo, né, e que precisa ser encarado com força, determinação. Parabéns pelo trabalho, obrigado por compartilhar aqui, viu, como vereadora, o que vem fazendo, né, as estratégias, os trabalhos mesmo do dia a dia, que são importantes para toda a população. A gente segue acompanhando, o canal aberto aqui, quando quiser mais uma vez voltar, dividir informações aqui, Revista Oeste está aberto para isso. Vereadora Amanda Vettorazzo, um grande abraço, viu, boa quinta-feira e até uma próxima. Muitíssimo obrigada pela oportunidade e por levantar esse assunto, né? Porque não é o que eu falo, combater o crime organizado e combater isso não é só na bala, né? É também e principalmente na cultura. Porque depois a gente pega uma consequência disso, né? Que é da segurança pública. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com essa base, com os nossos jovens, o que eles estão consumindo, o que eles estão normalizando, para que eles não cheguem lá e a gente tenha que usar, assim, da segurança. Então, com certeza. É na bala, mas não é só na bala, é na cultura claro. também. Muito obrigada pela oportunidade. Porque depois fica muito mais difícil reverter uma situação lá na frente. Tem que ser nessa base mesmo, na educação, oferecer cultura, ensino, né, apoio, o caminho bom. Obrigada, senhora. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.